Considere a situação da figura. Um tijolo está em cima de uma plataforma de madeira. O conjunto parte do repouso, então está todo mundo parado no começo, e passa a descrever uma trajetória retilínea com velocidade v, conforme o gráfico apresentado. Então a velocidade está aumentando até o tempo t1, depois a velocidade fica constante, depois a velocidade está diminuindo. Não há escorregamento do tijolo em relação à plataforma, quer dizer, o tijolo fica paradinho em cima da plataforma. A ponte alternativa, que melhor apresenta as forças que agem no tijolo entre 0 e T1, entre T1 e T2 e T2 e T3. Então vamos pensar junto o que está acontecendo. Esse tipo de problema ele tem uma pegadinha que é característica, né? O sentido do movimento que está apresentado aqui, ó, é o sentido do movimento da plataforma, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: se a plataforma começar a se mover muito rápido para frente, vocês já viram aqueles vídeos onde o garçom puxa a toalha muito rápido? O que acontece com os pratos que estão em cima, né? Eles não se movem, né? Então é uma situação onde tem escorregamento. O garçom puxa rápido a toalha e aí os pratos escorregam, né? Há um escorregamento entre a toalha e o prato, e aí ele fica paradinho, né? Esse aqui é um caso que é um pouco diferente, né? Você está puxando a plataforma e o bloco fica paradinho em cima, né? Então é como se o garçom estivesse puxando a toalha bem devagar e o prato estivesse acompanhando a toalha, né? Então o que acontece aqui? O movimento da plataforma acontecerá para frente e o bloco vai acompanhar esse movimento. Só que, se esse movimento for muito rápido, muito brusco, o bloco escorrega para trás. Vocês concordam comigo? Quer dizer, escorrega para trás, ou então você pode pensar que ele fica parado, né? Então ele vai querer, o movimento do bloco seria, na verdade, o contrário ao movimento da plataforma. Então esse aqui seria o movimento do bloco, né? Se essa velocidade da plataforma aumenta muito rápido, o bloco ele vai deslizar. Então o bloco vai se mover nessa direção, né? Quer dizer, ele vai ficar parado em relação ao ponto inicial, mas é como se ele estivesse se movendo na direção contrária ao da plataforma. Então, entendido isso, o que vai acontecer quando você tiver a plataforma aumentando sua velocidade para frente? Então vai acontecer que o bloco vai tender, né, por sua inércia, a ficar parado, né? E aí vai surgir então uma força de atrito contrário ao movimento no bloco, né? Então a força de atrito nesse primeiro instante vai apontar para a direita. E quando o carrinho estiver parando, quer dizer, sua velocidade estiver diminuindo, né? O que vai acontecer com o bloco? Vamos imaginar de novo, justamente o oposto, né? Se agora o carrinho está parando, quer dizer, sua velocidade está diminuindo, para onde o bloco vai querer escorregar? Se a velocidade do carrinho está diminuindo, ele vai querer escorregar para frente, não é verdade? Vocês já tiveram aquela sensação do ônibus freando e você sendo jogado para frente? É justamente o que aconteceria nessa plataforma. Se a plataforma começar a diminuir rápido a sua velocidade para frente, o bloco vai querer se mover para frente. Então, para onde vai atuar a força de atrito? Ela vai atuar contrário ao movimento do bloco. Então vai atuar para a esquerda. Entendido isso, pessoal? Esse eu acho que é o conceitual mais difícil de entender nessa questão. Quando a velocidade está aumentando para frente da plataforma, o bloco tem a sua força de atrito para frente, e quando a velocidade da plataforma está diminuindo para frente, o bloco tem a sua força de atrito para trás. Então, se vocês entenderam isso, agora vai ser tranquilo de entender o resto. Qual é a outra força que está atuando no bloco? A força peso e só, né? A força normal, ela está atuando sobre a força que a normal faz, né, sobre a superfície, né, sobre a superfície do bloco. Então, vamos colocar aqui a força normal. Essas são as duas forças que estão agindo aí sobre o bloco. Então tem a força normal, que é a força de contato entre a superfície
no carrinho e o bloco, e a força peso, né? Então são essas duas forças que estão atuando sobre o bloco no eixo vertical. Então na situação 1, além dessas duas forças, também tem a força de atrito, né? Que aponta para frente. Então, se eu fosse representar esses três vetores usando dois vetores somente, eu poderia representar como, né? Eu poderia somar esses dois vetores, o que aponta para a direita e o que aponta para cima, e produzir um terceiro vetor que aponta nessa direção. Então eu posso esquecer esse vetor e calcular o resultante. Então daí eu já produzi essa situação aqui, ó. Percebam que agora esse desenho aqui, ó, na situação de 0 até 1, é exatamente igual a esse desenho aqui. Vamos olhar agora essa situação aqui, de T2 a T3. Lembrar que é uma situação análoga à que a gente já explicou, né? A única coisa que muda nessa situação, aqui eu tenho peso, aqui eu tenho a normal, é que agora a força de atrito ela aponta para a esquerda, né? Então, se eu somar esses dois vetores, eu vou achar um vetor resultante que aponta nessa direção. E aí eu produzi, ó, essa situação aqui, ó, um vetor apontando para cima e para a esquerda e um vetor apontando para baixo. Então agora só falta eu entender o que acontece aqui no meio, né? O que acontece no meio? No meio, você tem que o bloco, a velocidade da plataforma é constante. Se a velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme, o que você pode dizer sobre a aceleração? Ela vale zero, né? Então, se a aceleração vale zero, qual é a força aplicada sobre o bloco? Lembrando que a força aplicada é massa vezes a aceleração, então a força aplicada vale zero. Então, se a força aplicada vale zero, quanto vale a força de atrito? Ela vale zero também. Então, quais são as duas únicas forças aplicadas sobre o corpo? A força peso e a força normal. Beleza? Então estão aí as três situações, T0 até T1, T1 até T2 e T2 até T3, desenhadas e correspondendo à resposta D. Beleza? Abraço.